Insights na área, programa 6.438. É o que, Fernando Fleury? Não tenho a menor ideia. Eu sou de humanas, não sei fazer contas. Esse programa? É o Esse quinto? é o quinto. Tá. Fernando Fleury, CEO da Armatore PH em marketing esportivo. É você, né, Fernando Fleury? Por enquanto ainda sou eu. Perfeito. E temos aqui, deixa eu ver, porque você sabe que eu tenho uma empresa de uma pessoa jurídica, tal, chama Lavoro Comunicação, tal, e para atender a tudo que eu faço em rádio, TV, exposição, documentário, livro, não sei o que lá. E meu cargo na Lavoro, da minha empresa, que é minha com a minha mulher, eu sou vice-presidente para a América Latina de Novos Negócios, que eu acho que é um dos cargos fantásticos. Melhor do que ser CFO, CEO, sei lá o quê, CDF. Cara, eu acho que vice-presidente para a América Latina de qualquer coisa é fantástico. Claro que fica aqui na rua, aliás, fica aqui é a sede da Lavoro Corporation, né? Mas então eu falo que eu tenho, inclusive meu cartão corporativo que eu perdi já, eu sou vice-presidente para a América Latina. Você, Fernando Fleury, é CEO da Eu sou CEO. Armatore. Tá. E os nossos convidados? Colagrossi e Grimberg. É um bom nome, aliás, de duplas caipiras. Porque vocês repararam que as duplas sertanejas agora são os nomes mais sacados, assim, tipo Schopenhauer e Zezinho. Tem sempre um nome que é melhor, assim, e o outro mais ou menos, né? E assim, Colagrossi e Grimberg, eu acho que dá samba, hein, ô? Ou da música sertaneja? Dá sertanejo, não samba, né? Bem globalizado, né? Bem globalizado. Então, né? onde eu moro daria um tango, né? Aqui na Argentina. Exatamente, porque Grimberg está numa cidade que eu amo de paixão, minha mulher ama de paixão, evidentemente. E como Colagrossi, acredito que também está em outra cidade que eu amo de paixão, não sou candidato a nada, nem no Brasil, nem na Argentina, mas Fleury, faça as honras da nossa casa e mais uns Sports Insights com os nossos brilhantes mesmo convidados, mas deixa eu até checar aqui, não é vice-presidente para a América Latina, também nenhum deles tem um cargo tão legal quanto o meu, pronto. Um deles é VP da América Latina, sim, senhor. Mas é VP, cara, eu acho... é verdade, é da América Latina? Eu preciso ver. E o nome é Arcos Dourados, é muito legal, cara. Parece do Breaking Bad, né, cara? Assim, é muito bonito, né? É muito chique. Eu vou até pedir. Nós temos, na verdade, vou até pedir para ele começar se apresentando, se o Colagrossi me permite, né? Vou pedir para o Davi, que tem uma história de vida muito legal, uma história recente aí, para nos brindar. Davi, vou pedir para você se apresentar, contando um pouquinho aí da sua trajetória, não só profissional, mas pessoal. Né? E você está até lançando um livro sobre essa sua trajetória pessoal. Né? E finalmente um livro que não é escrito pelo Mauro. Verdade. Você viu só? Algo raro. Não, obrigado, Fernando. Obrigado, Mauro, Colagrossi, amigos aí do D360. Um prazer estar aqui. Realmente vai ser um bate-papo, uma conversa muito gostosa. Bom, assim como o Mauro, também sou vice-presidente para a América Latina. Um cargo bonito, um cargo que ali no cartão corporativo fica bom, mas que só me traz bucha e só me traz problema no dia a dia. E, recentemente, a América Latina, para mim, se resume assim, talvez a Venezuela é o terraço da minha casa, aqui no quarto pode ser, talvez, a Colômbia, a sala, o Brasil, porque eu não saio do apartamento nos últimos 3 meses, eu não faço mais nada, a não ser ir de um cômodo ao outro aqui do apartamento. Né? Bom, eu sou, então, esse vice-presidente de comunicação corporativa da Arcos Dourados para a América Latina. Arcos Dourados é a empresa que opera os restaurantes McDonald's do México até o Uruguai, salvo um outro país por aí. Temos 2.300 restaurantes, 90 mil funcionários e servimos mais de 4 milhões de pessoas a cada dia. Bom, eu estou nessa posição já há 1 ano e meio. E antes dela, eu era o responsável pela área esportiva do McDonald's na América Latina e tive a oportunidade de gerenciar, liderar os projetos da empresa para a Copa do Mundo do Brasil, 2014, e depois os Jogos Olímpicos Rio 2016, ambos ativos que a companhia tinha nesse momento. Sou jornalista, sou relações públicas, mas também, não, enfim, isso talvez não seja tão relevante. O mais relevante é que sou um Ironman, adoro Ironman e sou um sobrevivente de câncer recente, e essa história em que eu faço um paralelo entre as dificuldades e os desafios de se treinar para uma prova tão dura como um Ironman
com o desafio de passar por esse outro Ironman da vida, que foi a superação dessa doença tão agressiva. Tudo isso, felizmente, deu certo e agora está saindo num livro chamado Rotina de Ferro, já disponível nas plataformas digitais. Nesse momento, infelizmente, tivemos que lançar somente no formato e-book, diante do contexto, mas espero que com a situação aí se normalizando nos próximos meses, a gente consiga também fazer a versão impressa dessa obra. Estou aqui super contente e espero que a gente tenha um papo aí super agradável. Legal, obrigado, Davi. E aí, para a gente poder debater hoje o nosso assunto, que a gente vai falar de métricas, mensuração, né, na audiência, nada melhor do que a empresa ter aqui o Colagrossi, que é do Ibope, a empresa que mais mede e mensura a audiência. Acho que no mundo, talvez, né, Colagrossi? Sim, no mundo, com certeza, não apenas a audiência, mas nós temos dezenas de métricas que nós usamos, que é moeda do mercado. Enfim, prazer estar com vocês, aqui o Davi, o Fernando, o Mauro. Eu não faço maratona, mas eu faço levantamento de copo de vez em quando, enfim. E eu sou de São Paulo, morei no Rio. Felizmente, eu tive a bênção de morar no Rio durante 30 anos da minha vida, na fase áurea do Rio, brilhante do Rio de Janeiro, dos anos 70, 80. Fui para os Estados Unidos em 90 e fiquei lá até 2013, quando eu voltei para o Brasil, já por conta desse acordo que nós fizemos com o Ibope e depois com a Cantar Ibope. Eu sou marqueteiro de formação, eu tenho o meu MBA pela Columbia, em Nova York, na área de também marketing e planejamento. E eu tenho, para humilhar vocês, eu tenho 2 cartões, eu não tenho um cartão só. Só para dar uma humilhação. Um mora em Buenos Aires, o outro... Pelo amor de Deus, eu tenho que ter alguma vantagem aqui. A minha vantagem é que eu tenho 2 cartões, eu não ganho 2 salários, eu ganho um salário só, enfim. Mas eu sou, desde 2013, eu sou o diretor executivo do Ibope Ripucon, que é a parte do mundo Canta, né, que nós somos a moeda, seja de medição de esportes globalmente, e de 2017, no final do ano em diante, eu passei a ser o CEO global da prática de esportes do Grupo Canta, né, que é o maior grupo de pesquisa do mundo, uma operação enorme. Aqui no Brasil, nós somos perto de 7 mil entre as diversas empresas, enfim, uma operação muito grande. E eu divido, ou pelo menos quando o mundo era normal, enfim, eu dividia meu tempo entre o escritório de Londres, onde é a matriz, onde o meu escritório formalmente fica, e o de São Paulo, por conta da minha atuação no Ibope Repucon. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, enfim, acho que a gente deve ter uma boa audiência aí, querendo discutir coisas do esporte, negócios do esporte, como medir o esporte, e principalmente para onde vai o nosso esporte depois desse momento terrivelmente dramático que vivemos. E, Fleury, só rapidinho, eu não tenho nenhum cartão, mas eu trabalho oficialmente aliás, hoje, inclusive, agradecer muito a volta, estou voltando ao Yahoo para fazer meu blog, para fazer umas coisas muito legais, estreou há pouco, se eu conseguir postar certinho o meu texto, né? Porque o Mauro, eu trabalho em vários lugares e consigo fazer tudo errado. Já consegui, inclusive, por essa coisa de 3, 4 blogs diferentes, fazer texto errado. Um dos projetos que eu tenho, o nosso palestra, eu fiz um texto sobre o Flamengo de 81, que eu sei que o Colagrossi adora, é claro que não adora, mas enfim, já vamos perguntar também sobre o Botafogo das Paixões do Colagrossi, tem muita coisa para falar. E uma das coisas que eu trabalho é o PES, né? O jogo da Konami, o game. E uma vez veio todo o pessoal do PES dos Estados Unidos e do Japão conversar comigo e com o Silvio Luiz, que à época era o narrador, hoje é o Milton Leite. Então imagina um jantar formal entre japoneses e Silvio Luiz. Uma história que só dá para contar fora do ar, mas é aquela coisa que vocês conhecem melhor do que o japonês. Ele chega, a criança, né, com um cartão, né? Corporativa. A primeira coisa que eles fazem é te dar o cartão. Imagina se eu e Silvio Luiz tínhamos algum cartão, né? O Silvio, eu ainda me mantive, o Silvio Luiz deu guardanapos, porque toda vez que alguém dava da Konami um cartão, ele dava um guardanapo em homenagem à pessoa. Então, assim, vocês que estão começando, vocês estão vendo aqui no D360, então saibam que vocês precisam, para chegar a esse nível do Davi, do José Colagrossi, vocês precisam exatamente ter cartões, ou pelo menos como ter o José Colagrossi 2, e digo mais ainda, tem que ser VP de alguma coisa. Começa o papo, Fleury, por favor, e já vamos abrir, evidentemente, para quem estiver com a gente aqui no Sports Insights. Legal, acho que a gente tem realmente um assuntos não vão faltar, daqui a pouco já estão chegando perguntas aí do público, mas como o Colagrossi falou, a grande questão hoje para nós é a gente poder debater essa questão de métricas e audiência, né, Colagrossi, e a gente pode começar exatamente debatendo isso.
Como que vocês, Davi também, obviamente, para os dois, como que vocês enxergam esse modal hoje, né, da mensuração do tal número do Ibope, né? A gente fala assim, qual foi o Ibope do esporte na TV, né? Como é que vocês enxergam esse poder que o Ibope tem né, desse denominador Ibope hoje, valendo tanto para as marcas e para os esportes hoje nacional? Fleury, quem tem o poder é o telespectador. Ou seja, o poder vem de quem assiste a televisão. O que nós fazemos apenas é medir o comportamento do telespectador. Ou seja, e fazemos isso no mundo inteiro, há muitos anos, com enorme eficiência. Enfim, agora, o poder está na mão de quem assiste o programa. Nós apenas mostramos o comportamento deles. Enfim, agora, uma coisa, eu acho que seria bom começar esse debate, enfim, de um modo, talvez, criando já não sei se é uma polêmica, mas já com um tema interessante. Ou seja, porque o mundo digital, né, que tomou conta do mundo e da sociedade nos últimos anos, enfim, e mudou tudo. E a principal mudança é o empoderamento do cidadão digital, ou seja, o empoderamento de todos nós, né? Ou seja, que hoje o cidadão digital tem poder de mídia. Ele informa, ele opina, ele critica, enfim. Então, houve por isso que eu chamo para os meus alunos na SPM, que é uma revolução, uma revolução política acima de tudo, porque pegou o poder de mídia, que era o monopólio da mídia tradicional, e entregou esse poder de mídia para todos nós. E aí nós vemos como consequência disso esse fenômeno de influencer e celebridades e pessoas que não são jornalistas e que não são nada, mas que têm um poder de convencimento enorme e criou essa bagunça que a gente vive hoje na sociedade, que nós estamos nos organizando de novo uma sociedade digital depois de centenas de anos da sociedade análoga. Agora, um ponto que eu queria começar é o seguinte: fala-se muito, né, de muitas coisas, mas uma coisa é verdadeira. O digital chegou para complementar a televisão. Não chegou para substituir a televisão. Nós temos pesquisas no mundo inteiro, não é só Brasil, que claramente, inequivocamente mostram que a televisão, a tela grande da televisão, ainda é o meio preferido das pessoas de consumir esporte. E se alguém tem alguma dúvida, então sente em frente a uma televisão de 50 polegadas e tenta assistir o mesmo jogo no teu telefone celular e ver como é que é a experiência disso. Enfim, o digital não substitui a televisão. O digital complementa a televisão. Como o streaming de futebol, por exemplo, não substitui o futebol na televisão e complementa, dando a oportunidade a pessoas que não têm uma televisão na frente deles naquele momento, que possam assistir ou consumir o jogo no ônibus, na rua, na praia, onde for. Da mesma forma, ou seja, a audiência de televisão continua extremamente importante, necessária, útil para a tomada de decisão, seja de emissoras, ou de anunciantes, ou de marcas, mas também torna-se fundamental monitorar o digital. Só que monitorar o digital é um pouco mais complicado do que a televisão. Enfim, porque você não apenas tem que monitorar a audiência, mas você tem que monitorar outros elementos que não estão presentes na televisão, como, por exemplo, engajamento. Então, ou seja, o nosso papel como empresa de pesquisa, nesse momento, é exatamente esse, é liderar essa revolução tecnológica para que a gente possa combinar informação de audiência de televisão, televisão aberta, fechada, paga, pay-per-view, com audiência e engajamento e comportamento digital, ou seja, das pessoas que consomem esportes no meio digital. E muitas vezes ao mesmo tempo que estão assistindo a televisão. Enfim, na mesma hora. Então, ou seja, nós como empresa, como grupo global, é a nossa missão e nós estamos fazendo isso. Nós temos monitoramento de televisão, nós continuamos monitorando a audiência de rádio e, a propósito,
Mauro, rádio continua muito bem, obrigado. Continua Graças muito vivo, a Deus. obrigado. Graças a Deus, Colagrossi. E precisa falar sempre. Até porque eu, além de apaixonado, eu sou filho do rádio. Meus pais se conheceram numa rádio, meu pai deu um golpe do baú, casou com a filha do diretor. Mas essa é uma longa história, que daria um grande ibope, inclusive, né? Mas tudo bem. Porque, de novo, né, fala-se muito, o digital vai matar a televisão, rádio não é mais relevante. Não é relevante rádio? Pelo amor de Deus, nunca foi tão relevante, na verdade, em tempos de crise. Então, ou seja, para encerrar essa rápida abertura, a nossa missão como empresa é isso. Continuamos monitorando rádio, continuamos monitorando televisão e também monitoramos o digital de engajamento à audiência e combinando toda a informação para entender o que está na cabeça da pessoa que realmente importa, que é o telespectador, o fã de esporte. Legal. Eu concordo em vários pontos com você, mas eu queria ver com o Davi uma coisa. Davi, quando a gente fala nessa questão da audiência, por exemplo, né, quando a gente chega lá e fala dos pontos de share, né, é óbvio que ela é importante para a marca, porque a gente sabe que os pontos de share dão uma noção e uma amplitude da audiência que a marca está tendo em cima das suas ações. Mas ela também não responde uma série de perguntas, né? Ela não, por exemplo, que a gente sabe do impacto, mas a gente não sabe necessariamente se que aquilo está contribuindo para um aumento de vendas ou para um maior engajamento nas mídias sociais. Como é que você, como marca, como é que você vê isso, por exemplo? Não estou diminuindo a importância, mas eu queria entender como é que as marcas veem isso. Não, claro, ainda mais, primeiro eu também concordo com vários pontos que o Colagrossi colocou há pouco, e nós no McDonald's, na Arcos Dourados, acho que a gente, de alguma forma, está bastante alinhado com esse pensamento, né? Eu acho que o mundo vem numa evolução e revolução digital, acelerada agora com o contexto da pandemia, mas que de alguma maneira já era algo, alguma realidade nas nossas vidas, né? Esse conceito de segunda tela que ele colocou agora há pouco é bastante importante e tem que ser levado em consideração pelas grandes marcas. E para nós, em particular, que somos uma marca varejista e que estamos presentes na vida das pessoas, como eu falei até no início, né, servindo milhões de clientes todos os dias, aí no Brasil são mais de 2 milhões de clientes por dia, o nosso desafio em relação a esse tema é como a gente consegue combinar o marketing de massa, que é fundamental, que é preciso, a gente precisa seguir colocando nossa marca na grande mídia, né, e a televisão talvez seja o maior exemplo disso, com a personalização de massa, que é algo fundamental hoje em dia, você conhecer o seu cliente, né, você conhecer os seus hábitos e, em cima disso, você direcionar uma comunicação que tem a ver com isso, com o objetivo maior, obviamente, de estimular as vendas da sua empresa. A Arcos Dourados talvez seja uma das companhias que mais realiza pesquisa no mundo. Tá? A gente coloca mesmo o cliente ali no centro e tenta entender seus hábitos de consumo, suas inquietudes, sua forma de se relacionar com a gente, seus hábitos de alimentação, enfim. Inclusive, a gente usa vários estudos da Kantar para nos ajudar a entender esses movimentos desse cliente que tanto muda, né? Os hábitos, a gente vê a dinâmica de alteração de hábito de consumo, ela é bastante grande. Então, para nós, a gente tem que constantemente tentar responder a isso utilizando o que a gente chama de um conceito de omnichannel, né? Ou seja, estar presente em várias plataformas para poder atingir esses consumidores de diversas maneiras, em diversas situações e com diversos objetivos. Obviamente, a exposição da marca por si só, né, e a entrega da informação, ela acontece, e nisso a televisão continua sendo o canal mais potente para isso, mas, juntamente com isso, nas redes sociais, nas mídias sociais, sejam por meio dos líderes de opinião, dos influenciadores, a gente consegue começar a entender e a conhecer esses milhões de clientes que escolhem o McDonald's para fazer uma de suas refeições. Então, tudo passa pelo seu objetivo e muitas vezes, Fernando e colegas, não tem a ver com a maior ou a menor audiência do Ibope, né? Eu acho que você ter maior ou menor audiência é relativo, passa muito pelo perfil de público que você quer atingir, né? Ou seja, não é simplesmente quem dá mais Ibope, né? Enfim, quem dá mais audiência é onde eu vou colocar
os recursos. Não, muitas vezes você pode colocar os recursos nessa opção e os resultados não serem aqueles que você gostaria, justamente porque não tem aí uma sintonia entre o perfil de gente que você quer entregar a sua mensagem com aquele que está disposto a receber essa mensagem. Então, enfim, é uma equação complexa que a gente tenta diariamente entendê-la e otimizá-la ao máximo, porque a gente sabe que os recursos são cada vez mais limitados, cada vez mais escassos, e muitas vezes nós somos obrigados a fazer decisões de onde colocar esses recursos, que muitas vezes nos previnem de talvez fazer aquilo que a gente entenda que seja o ótimo, né? E muitas vezes também, aí mais uma para o nosso amigo Mauro, o ótimo é inimigo do bom, né? Então, perfeitamente. É muito melhor, às vezes, a gente talvez concentrar recursos onde a gente entende que vai dar mais retorno do que talvez colocar naquela plataforma que dê maior visibilidade. Visibilidade por visibilidade talvez não venha carregada com muitos atributos, que é um fator importante para uma marca como a nossa. E que é muito interessante, né, o Fleury, Davi e Colagrossi, é você exatamente analisar os números, não é pegar uma numeralha e falar, não, aqui dá mais audiência, esse é o influenciador legal, essa é a celebridade, esse é o programa da audiência, é algo que precisa ser feito, nem sempre é feito, responsabilidade é geral. Né? É desde o minuto a minuto do Ibope que a gente piorou a qualidade da televisão, mas não por culpa do Ibope, é de quem analisa. Né? São os nossos Mauro, patrões, né, que eles dão mais bola não aos índices de audiência, eles dão bola aos índices mais do que a audiência, não interpretar os números. Essa que é a questão complexa, né, Davi? Entre outros. Não, e nesse aspecto você também vê o fenômeno dos micro-influenciadores, que ganham cada vez mais relevância. Ou seja, são pessoas que talvez não tenham a maior quantidade de seguidores, mas que dentro daquela comunidade, dentro daquele grupo de pessoas que você quer atingir, eles têm a maior relevância. E aí, então, talvez, outra vez, é uma maneira de otimizar muito quando você tem recursos limitados. Né? Só aproveitar que o Davi falou, só uma pergunta básica, que é algo que, inclusive, eu uso várias vezes, até em alguns lugares já me chamaram a atenção. Davi, por quê? Uma pergunta que eu acho que atende a todos os interesses da humanidade, não só de quem está vendo a nossa live. Por que o funcionário do mês do McDonald's nunca está presente quando a gente olha para a foto? Ele ganha um mês de férias, porque ele não existe. Eu desafio você, Davi, a um dia entrar em qualquer loja do McDonald's, você olha lá, funcionário do mês, tá ele rindo assim. Ele não está em lugar nenhum naquela loja. Ele ganha um mês de férias? Eu gostaria que você me respondesse, Davi. Você tem a live inteira para responder isso. Bom, é um tema muito complexo e vai demorar horas aqui para eu poder te responder, Mauro. Mas, bom, primeiro é que não existe mais o destaque do mês. O que é triste. Mas enfim. Cara, é uma coincidência. Quer dizer, o restaurante, ele tem o restaurante tem várias funções. Às vezes o cara tá lá atrás, meu. Não, admita. Eu nunca vou esquecer, uma vez num shopping, não vou falar, uma baita filha, o cara me reconheceu. Mauro, vem cá, fiquei mal, não sei o que lá, ele me trouxe. Daí eu cheguei pro gerente e falei, só uma coisa, cadê o funcionário do mês? Cara, tá de folga hoje. É mentira! Aí ele falou, cara, sabe que já algumas pessoas chegam e perguntam, cadê o funcionário? Tem que pegar o cara, exatamente não tá ali na linha de frente e tal. Mas é a prova que realmente toda a humanidade percebe. Agora, Fleury, uma pergunta menos inteligente ou menos importante que essa, por favor. Vamos lá. O Colagrossi falou um assunto, o Davi também complementou, e eu concordo que, assim, a TV realmente e os streamings e as redes sociais, né, eles vão, eu concordo com o Colagrossi, eles são muito complementares, né, até porque é muito mais prazeroso realmente assistir um jogo numa TV de 50 polegadas do que, tirando assistir o Mauro quando ele tá comentando, que aí é melhor a gente assistir numa tela pequenininha, né, mas é muito mais prazeroso em geral. Então, mas ao mesmo tempo você começa a ter alguns rivais, por exemplo, mensurar, quando você tem um Google para fazer mensuração, ou um Facebook Insights para fazer outras, não só fazer mensurações, mas para começar até a aferir a audiência junto com vocês. Os seus concorrentes também mudam, né, Colagrossi? Como é que o Ibope e o Grupo Canta estão se preparando, ou já estão até à frente desses concorrentes hoje no mercado? Quais são as métricas que vocês estão usando agora? Não só audiência, mas como é que você vê isso para competir com esses grandes players mundiais?
Na verdade, viu, Fernando, esses players são muito mais parceiros da Canta do que concorrentes. Legal. Nós temos parcerias estratégicas com todos eles. Temos com o Twitter, temos com o Google, temos com o Facebook. Por quê? Porque nós, da mesma forma que a televisão complementa o digital e vice-versa, os nossos dados complementam os dados dele. Então, porque o segredo do bolo aqui é o seguinte: durante muito tempo, eu vou ser menos acadêmico possível, tá? Durante muito tempo, essa indústria toda viveu de dados. Eu tinha dados disso, dados de comportamento, dados de consumo, dados de audiência. Hoje em dia, no mundo, existe um excesso de dados. Você vai em qualquer Google, você coloca qualquer coisa, tem dados de toda a ordem. Ou seja, o que movimenta hoje o McDonald's não são dados. É informação, é inteligência, são insights. O que é isso? É a interpretação dos dados. É o dado analisado. Porque o dado, sem ser analisado, é apenas insumo, é raw material, sabe? Eles são números que, sozinhos, fazem pouco sentido. A indústria evoluiu, e o grupo Kantar evoluiu junto com seus parceiros e clientes, como o McDonald's, por exemplo, porque a gente pega esses dados que são relevantes e que realmente são importantes e analisamos esses dados, criando os insights e a inteligência e a informação necessária para a tomada de decisão. E nesse esforço, viu, Mauro, nós trabalhamos com parcerias. Tem dados que é o Facebook que tem. Outros dados é o Twitter que tem. E tem dados que somos nós que temos. Então, em vez de fazer guerrinha boba, de vaidade, de ego, não. A gente trabalha proativamente com essas empresas para que a gente possa juntar o melhor que a Canta tem a contribuir com o Google, o Facebook, o Twitter, para que podemos chegar no Mac e falar: olha, Mac, olha só os insights que você precisa para tomar a decisão. Se me dá mais 20 segundos, eu queria trazer rapidamente a discussão anterior, porque tem essa revolução digital, que eu chamo de revolução política, né, porque empoderou o cidadão digital com poder midiático, ela tem algumas consequências muito dramáticas para todo mundo. A primeira consequência é a velocidade das coisas. Ou seja, no mundo analógico, era um mundo que andava a 80 km por hora. O mundo digital corre a 200 km por hora. Então, não dá mais para você fazer projetos de pesquisa que demoram meses para ser feitos, porque quando sai o resultado, já está tudo velho, porque já mudou tudo. Então, ou seja, a pesquisa em tempo real, ou quase tempo real, é o que tem que ser nesse ecossistema nosso. A outra consequência dramática que a gente tem é que no mundo analógico as pessoas eram mais parecidas umas com as outras. A sociedade era mais homogênea. No mundo digital é extremamente segmentado, é extremamente tribalizado. E na hora que você precisa entender o comportamento de tanta tribo diferente, de tanta gente diferente, você precisa usar todos os recursos de pesquisa que tem à sua disposição, porque senão você só vai entender uma parcela, seja da sua clientela, e não ela como um todo. Isso requer pesquisas proprietárias das plataformas e requer pesquisas como do Ibope, do Grupo Canta, que analisa o comportamento, ou seja, num número maior. Então, o futuro, não, o presente da pesquisa é colaboração, é parceria, é transformar dados em inteligência, em insights que façam sentido e ajudem nossos clientes na tomada de decisão. Davi, quer complementar? Eu acho que você, como marca, você até falou nisso quando você falou da questão do Omnichannel, né? Do Omnichannel, que é realmente isso, né? A gente está saindo da questão do marketing de massa, né? Onde você podia fazer uma ação para atender todo mundo, né? E hoje em dia você vai para uma mídia programática, você vai para uma questão de uma mídia muito pontual, quase um one-to-one, né? Você consegue fazer né, não um one-to-one, mas praticamente um one-to-one, quando você pode falar: puxa, eu quero que o Colagrossi seja impactado porque ele gosta mais da casquinha de baunilha quando ele passa ali, né, na saída ali do shopping, na frente do Ibope, e ele vai poder ser atendido melhor com aquela casquinha, e o Mauro quando sai do palestra ou quando ele está terminando a narração do PES, né? Como é que você vê isso?
Não, é isso mesmo. Esse é o nosso objetivo, né? Como você consegue, num contexto de massa, fazer essa personalização. Isso requer muita análise de dados, isso requer todo o famoso Big Data dentro de uma companhia. A gente está começando esse trabalho, a gente tem alguns bons cases que a gente já conseguiu desenvolver, mas isso é uma evolução constante, né? Você entender comportamento, entender hábito de consumo, ainda mais nesse contexto em que muda cada vez mais, né? Até o início do ano, até março, nós tínhamos um tipo de consumidor, um tipo de preocupação que esse consumidor tinha, e a partir de março isso muda da água para o vinho, e hoje a gente vê, por exemplo, inclusive até pesquisas da Kantar nos informa que mais da metade dos nossos consumidores tem como preocupação principal ir a um restaurante que tenha cuidados com a questão sanitária, a questão de proteção, quer dizer, coisa que antes talvez não era tão evidente quando a gente escutava os nossos consumidores. Então, como nós, como marca, devemos responder a isso, e ainda mais no McDonald's, que nós temos uma responsabilidade adicional, por sermos uma marca extremamente conhecida, reconhecida e líder no nosso segmento, a gente tem essa responsabilidade. Então, tudo que a gente tem feito hoje em relação, de maneira pública e que toca o nosso cliente, a gente tem tido um cuidado muito grande, a gente tem tido uma preocupação enorme em entender exatamente essas tensões e aspirações dos nossos consumidores, para que a gente possa, proteger a nossa marca. A gente sabe que a opinião pública, isso que o Colagrossi falou há pouco, dessa revolução política em que todos nós somos jornalistas, todos nós temos um megafone e podemos expor a nossa opinião, também coloca muita pressão sobre as marcas, né? Qualquer pessoa hoje consegue levar danos importantes à marca pura e simplesmente por uma opinião pessoal ou porque se manifestou da forma que achava que devia. Inclusive próprios funcionários, né? Que muitas vezes, com a melhor das intenções, expõem alguma opinião pública, de forma pública, e que pode gerar algum tipo de preocupação para nós. Então, nós que somos, e eu em particular, que tenho a responsabilidade de proteger a reputação da companhia, a gente tem tido muito cuidado, tá? A gente entende que, parafraseando o nosso querido futebol, a melhor defesa é o ataque, sempre. Mas esse ataque tem que ser feito sempre assim. Como que a gente consegue gerar esse colchão reputacional, né? Criar esse colchão reputacional, porque a gente sabe que vai vir o contra-ataque e a gente tem que estar com as nossas defesas alinhadas para que não gere o dano que a gente não quer ter. Ainda mais nesse contexto todo em que, outra vez, as pessoas estão bastante, né? A opinião pública está bastante quente para alguns temas, e que marcas que precisam se posicionar têm que ter um cuidado extra na hora de colocar qualquer informação pública, né? Vamos abrir as perguntas agora para o José Colagrossi, para o Davi Grimberg, e também para o Fernando Fleury, o irmão mais bonito do Abu Janra, saudoso Abu Janra, muitas saudades dele também. A pergunta já começa para você, Colagrossi. Como o Ibope explica a discrepância entre os números dos tamanhos de torcida, entre a sua mensuração e os números da Time Mania? A pergunta do Jorge Marcax. Repetindo, como o Ibope explicaria a discrepância entre os números dos tamanhos de torcida, entre a sua mensuração e os números da Time Mania? Muito bem. Bom, primeiro, deixando claro o seguinte, com exceção do censo, toda a pesquisa é baseada em amostragem, certo? Então, ou seja, ela por mais bem feita que ela seja, por mais estatisticamente confiável, você sempre está entrevistando um grupo menor que vai representar o grupo maior. Então, não existe pesquisa perfeita. Primeiro ponto. Mas elas são bem próximas da realidade, dentro da famosa margem de curva, né? Muito bem. Eu não conheço a pesquisa do Time Mania, então eu não posso comparar a nossa pesquisa com a deles. Mas a nossa pesquisa, principalmente a última de 2017, que esse ano a gente vai repetir, vai aumentar, inclusive, nós fizemos uma coisa interessante, que também deu uma certa polêmica, né? Porque nós separamos, na nossa pesquisa, o torcedor do simpatizante. Enfim, porque antes a gente só contava um ou só contava os dois. E aí dá variações muito grandes. Quer ver um exemplo? O meu Botafogo, hoje, tem um número muito grande de simpatizantes que, se eu ignorar na minha pesquisa,
A torcida do Botafogo vai ficar muito pequena, aí eu vou levar todo tipo de pedrada. Se eu simplesmente somar os dois sem explicar, ela fica grande, vou dizer, porque ele é botafoguense, então ele mentiu na pesquisa. Então, o que nós fizemos? Nós separamos o torcedor do simpatizante e contamos os dois separadamente. Uhum. Enfim, com isso dá uma visão bem mais objetiva, transparente do que é. Agora, digo uma coisa para você, Mauro. Nós fazemos como grupo milhares de pesquisas todo ano, todo tipo de pesquisa. Nenhuma dá mais dor de cabeça do que pesquisa de torcedor. Porque todos reclamam. Por exemplo, o Flamengo, primeiro colocado. Aí eu falo que o Flamengo tem 32 milhões de torcedores. Aí, não, somos 40. Somos 40. Aí vem o Corinthians em segundo lugar. Aí, não, nós somos o primeiro. E aí vai descendo e não tem uma torcida que está satisfeita. Aliás, a do Ibis está satisfeita, mas fora do Ibis, enfim, todas estão... Então, ou seja, reclamação de torcida, ao nosso colega que perguntou, rapaz, acredite em mim, a pesquisa é boa, é confiável, não é perfeita, porque nenhuma pesquisa é perfeita, mas quando você separa o torcedor do simpatizante, dá uma boa fotografia. Ótimo. Posso aproveitar? Como é que vocês separam torcedores de simpatizantes? Através de um questionário, no qual você quer ver. Eu vou lhe entrevistar, Fernando. Posso entrevistar? Não? Pode ir para a minha entrevista. Vamos lá. Fernando, eu sou o Colagrosso do Ibope, eu estou aqui numa missão num questionário de torcida. Eu posso tomar 5 minutos do seu tempo? Aquela introdução toda, né? É ao vivo a entrevista, não é por telefone, é ao vivo a pesquisa. Presencial. É presencial, sim. Aí eu pergunto para você, você tem um time de coração? A sua resposta é? Sim. E seu time é? São Paulo. São Paulo. Você tem que me dizer, senão eu não sei qual é. Então, perfeito. Então é São Paulo, né? Aí eu falei, você é torcedor de São Paulo há quantos anos? Desde que eu nasci. Muito bem. Aí eu pergunto se você tem camisa oficial, pergunto se você vai no jogo, se você é sócio torcedor. Aí eu faço várias perguntas para saber até o seu nível de engajamento e nível de consumo como torcedor de São Paulo. Perfeito. Aí, terminada essa primeira parte, demora 2, 3 minutos, eu vou para a segunda parte. Falo, vem cá, Fernando, fora o São Paulo, você tem algum outro time que você tem uma simpatia muito grande, que você gosta? A resposta é? Não. Não tem. Nesse caso, acabou ali a entrevista. Você só torce pelo São Paulo e por mais ninguém. Legal. Mas vamos dizer que você morasse em Recife, tá? E você fosse torcedor do Santa Cruz. Tá? Aí eu faço aquelas perguntas todas, mas, Fernando, além do Santa, você tem mais alguma simpatia para algum clube? Sim, eu gosto do Flamengo. Que é super comum. Somos 41 milhões de brasileiros que têm 2 times, tá? Aí eu falo, você torce? Sim, eu simpatizo muito com o Flamengo, desde pequeno, porque na televisão, por causa do Zico, não sei o que lá. Eu falo, legal, eu estou anotando, né? Aí eu falo, uma pergunta. Quando o Santa joga com o Flamengo, para quem que você torce? Perfeito. A resposta a essa pergunta vai me dizer para quem que você torce. Perfeito. Enfim. E aí, é também um questionário bem feito que você vai levando as pessoas, enfim. E isso é o que a gente vai chamar de metodologia de pesquisa. Pois é, enfim, são 41 milhões de brasileiros que torcem para 2 clubes. E outra coisa, não tem nada de errado com isso, tá? Claro. Além do Botafogo, você tem outro time que você é simpatizante? Eu tinha pelo 15 de Jaú, porque minha família é de Jaú, mas eu tenho Jaú tá? também. Não, assim, e Davi, você pode abrir seu jogo, seu time? Opa, com o maior prazer. Eu sou santista, Peixe, Santos Futebol Clube. Não, eu simpatizo por 2 clubes, outros além do Santos. Um é o seu Palmeiras, porque eu tenho 2 irmãos são palmeirenses, então eu cresci, eu sou irmão do meio, então eu era o mais velho e o mais novo torcendo Palmeiras, eu ali no meio sendo bombardeado pelos 2. Meu primeiro jogo foi um Santos e Palmeiras 0-0 no Pacaembu, frustrante, e torço pelo Vasco da Gama, que é o time do meu pai. Coitado, ele queria que nós fôssemos vascaínos, mas acho que não deu muito certo. Mas é um time que também tá, enfim, também fez parte, né, de toda a minha vida, enfim, sempre teve muito apreço. Mas quando joga Santos e Vasco, Santos e Palmeiras, sou santista, sempre serei, e esse é meu time, inclusive aqui na Argentina também, viu? Melhor é isso que eu falar, porque é normal, né? E cada vez mais, eu até queria desses dados, é muito interessante a pesquisa, eu me debrucei dentro do possível, até porque é minha área, Colagrossa. Porque assim, na Itália eu sou o único time que eu torço em algum lugar
sem ser o Palmeiras no mundo, é na Itália que eu sou palestra. Então, assim, não tem jeito. Eu sou monotorcedor, a fila me fez isso. Eu torço até contra, não torço nem para o sub-20 do Palmeiras. Não torço porque eu não quero gastar a torcida. Eu quero concentrar a torcida no Palmeiras, então não vou gastar periquitos em revista, vôlei, futsal, não. Sub-17, não. Só o time de cima e chego ao ponto de estar 2-0, tá bom, gente. Não precisa fazer o terceiro, porque de repente vai faltar no próximo jogo um gol. Então, temos que ser racionais nessa irracionalidade toda. Como é que está exatamente o crescimento de torcida por outros clubes? Eu tenho aqui em casa um dos meus enteados, ele é mais Barcelona do que São Paulo. Como é que a pesquisa do Ibope detectou esse outro clube e os clubes de fora, Colagrossi? Nós detectamos em 2017, e tenho certeza que em 2020 isso vai crescer, dois movimentos. Primeiro movimento, muito de garoto, muito de gente jovem, é verdade, que torce para o clube da Europa. Então, alguns falam, não, eu sou Botafogo e Barcelona. Outros falam, eu sou só Barcelona. Começou a aparecer, ainda é pequeno, percentual, mas jovens brasileiros que alegam que só torcem para o clube de fora. Em 2017, era um número muito pequeno, era quase 1% da faixa de 16 a 24 anos. Mas é 1%. Esse ano vai crescer, isso a gente sabe que vai crescer, que a gente está vendo esse movimento. O outro movimento que tem são de torcedores brasileiros que têm time no Brasil, mas que torcem para um time da NBA, torcem para um time da NFL, torcem para um time, seja lá de beisebol americano, e talvez seja para um clube europeu. Eu sou um tuiteiro, como você sabe, eu adoro o Twitter, eu posto muito no Twitter, e eu acho muita graça quando eu vejo aquele pessoal que vem falar comigo de um modo educado, que eu sou mais velho também, então não me xinga, por favor, né? Enfim, por favor, não me xinguem, né? Enfim, mas que fala, mas Colagrossi, isso é uma besteira, porque, como é que fala? Torcedor misto é vergonha do Nordeste, é subtorcedor, é um idiota, que morra. Aí você vê o handler do cara, tá lá, Flamengo, Celtics, Patriots. O cara é um torcedor misto também, entendeu? Porque ele torce. Mas deixa eu entrar na conversa aí. Eu acho que aqui também é uma oportunidade assim para uma discussão talvez até mais profunda, amigos, que também tem a ver com a questão da exposição de todos esses times, de todo o modelo de negócios do futebol brasileiro, né? Eu moro aqui na Argentina já há um ano. Eu tenho um filho. Eu tenho um casal de gêmeos, meu filho de 9 anos é santista roxo como eu, já teve a oportunidade de entrar no gramado da Vila Belmiro com os jogadores, enfim, quando nós morávamos no Brasil, eu fazia questão de levá-lo aos jogos, ou no Pacaembu, ou na Vila Belmiro. Mas o que acontece? Aqui na Argentina, já há um ano que a gente mora aqui, infelizmente, ele não conseguiu assistir a nenhuma partida do Santos pela televisão. Todas as partidas que nós vimos do Santos foram pelos canais do YouTube e depois replay do jogo. Mas, por outro lado, agora ele está assistindo a Bundesliga, que voltou. Antes da pandemia, assistia Campeonato Argentino, assistia Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, Campeonato Alemão, Campeonato Português, Campeonato Holandês, Campeonato até japonês, Campeonato chinês, mas não viu o Campeonato Brasileiro. Essa criança, naturalmente, quer dizer, é que eu tenho aqui, eu fico tratando de mantê-lo santista, mas eu imagino que essas crianças vão começar a perder o apreço pelo time de coração. Meu filho hoje, ele tem, não sei, 3, 4 camisas do Santos, mas ele tem todas do Barcelona, todas do Real Madrid, todas do Paris Saint-Germain por causa do Neymar. Quer dizer, então, eu acho que isso gera uma preocupação em relação a essa nova geração que está chegando, né? E meu filho também é um exemplo. Para ele não tem saco de assistir a uma televisão à partida, porque ele prefere ver no iPad dele, é mais legal. Olha que engraçado, as crianças estão tendo hábitos totalmente diferentes dos nossos. Ele não tem paciência para sentar na frente da televisão e assistir a uma partida, sabe por quê? Porque ele não interage. Mas, e eles têm essa angústia. Não, isso é um fenômeno que acontece aqui. Mas eu acho que não é só aí, eu acho que é para as crianças, porque quando eu estou dando aula, e eu dou aula de marketing esportivo, eu falo muito sobre isso, e eu acho que esse é um problema pro futebol como esporte. Claro. Né? Eu falo assim, uma das grandes dificuldades, né, e eu quando estou dando consultoria para os clubes, eu também falo isso, eu falo, uma das grandes dificuldades que o esporte vai ter que aprender a lidar. Eu tenho uma filha de 10 anos, primeiro ela já não assiste TV, ela assiste TV, mas ela não sabe o que é Globo ou o que é Record, né?
Para ela é streaming direto na TV, vendo YouTube, ou qualquer outra coisa ali direto, né? E todos os programas preferidos dela duram 15 minutos. Isso é uma coisa importante, né? Não tem nada que dure 40 minutos. As séries dela são séries de 15 minutos. E ela assiste todas as séries de 15 minutos se mexendo, tweetando, falando com as amigas. Então, é difícil você explicar para uma criança como ela e como os amigos e amigas dela que ela vai para o estádio ou vai ficar vendo futebol 45 minutos, onde a grande emoção demora para acontecer ou pode não acontecer, parada. Né? Não, e outro atributo, nós temos o PES aqui, inclusive, Mauro, a gente aqui em casa te escuta com muita frequência jogando o PES aqui com meu filho. Pergunta que time ele quer ser no PES. No PES ele quer ser o Bayern de Munique, ele quer ser a Juventus, ele quer ser o Paris Saint-Germain, ele não quer ser o Santos no PES. Até porque os scores do Santos no PES são baixos, e aí... Mas, então, assim, é algo, ou seja, é uma discussão talvez muito mais profunda sobre o modelo do futebol brasileiro mesmo. Não tem... Olha, eu estou morando aqui na Argentina há 1 ano, eu não consegui encontrar nenhuma loja aqui na Argentina de esporte, olha que os caras são viciados com futebol aqui, uma camisa do Santos. Não tem. O tema aqui é comportamento do fã, né? Esse é o tema. E por isso que é tão importante fazer pesquisa para fugir do achismo, do preconceito, da opinião vazia, enfim. Essa nova geração, essa geração que nasceu digital, que é digital do berço, ela tem algumas características muito próprias, que diferentes da minha geração, da geração do Mauro e do Davi, enfim, do Fernando. A primeira eles têm uma capacidade de atenção limitada, ou seja, eles não conseguem ficar atentos ao mesmo objeto durante muito tempo. Ou seja, a segunda é que eles têm que se sentir que eles estão em controle, ou seja, eles estão em controle do que eles estão fazendo. Sentar no sofá e assistir 45 minutos do jogo, eles não estão controlados, eles estão sendo controlados pela televisão. Ser controlado para essa geração jovem é um pecado, é um erro. Enfim, eles têm que sentir que eles controlam. Então, na hora que tem uma televisão, mas tem um telefone celular na mão e um laptop, ou seja, no colo, eles podem estar no Facebook, vendo resultados de outros jogos, muda o canal, para o jogo, volta para ver o gol, eles estão sob controle da vida deles. Entender essa juventude é, acima de tudo, entender isso. É uma juventude que tem uma fobia por controle, desde pequeno. Enfim, e quem quiser se aproximar dessa juventude, quem quiser trazê-la para o seu lado, para perto de você, seja o McDonald's ou o meu Botafogo, tem que entender que não combata esse comportamento. Abrace esse comportamento. Jogue com ele, né? E traga ele, porque se você querer forçar nessa juventude o comportamento que os pais e os avós tinham, isso aí é fadado ao fracasso. Perfeito. Bom, é um pouco do que eu estava tentando falar com meus filhos, e claro que eles ganharam essa discussão. Então vamos já, como eles já ganharam de goleada essa discussão, eu vou botar aqui na tela a discussão, a pergunta do Rafael Fidelis, que pergunta para você, Davi, e para você também, Colagrossi. Ele gostaria de saber de vocês dois quais aprendizados vocês tiram durante a pandemia no meio em que cada um atua. Começando por você, Davi. Bom, são vários aprendizados. Eu acho que a gente ainda está num processo de aprender, né, e ir construindo esses aprendizados, né? Eu acho que nesses 3 meses que a gente está vivendo essa nova normalidade, a gente já conseguiu observar algumas mudanças de comportamento e outras a gente ainda está tentando entender, e até a equipe da Kantar aqui com o Colagrossi tem nos ajudado a nos dar esses dados para que a gente possa debruçar sobre eles. Mas o mais importante, no nosso caso, é que a gente tem um consumidor hoje muito mais preocupado e muito mais atento, né, na hora de escolher o local que ele vai fazer a sua refeição, né? E essa atenção se dá por 3 ou 4 atributos. O principal deles, a gente conversou aqui há pouco, é ter a certeza de que esse restaurante, enfim, esse local de comida
possui os mais rigorosos protocolos de saúde e segurança alimentar. Esse é o ponto 1, né? O ponto 2 é que esse estabelecimento tenha tratado bem os seus funcionários durante o período da pandemia, ou seja, tenha tentado manter os seus quadros, tenha garantido que todos estejam bem nas suas casas, que estão conseguindo sobreviver a essa situação da melhor forma possível. O terceiro ponto relevante é em relação que essa empresa tenha se portado socialmente durante também a pandemia, tenha utilizado o seu negócio para contribuir com a comunidade onde ela está presente. E o quarto e último elemento é mais relacionado, talvez, a uma das consequências dessa pandemia, que é o impacto econômico, ou seja, aqueles restaurantes que possuem ofertas, que possuem um bom valor, né? Valor não é preço baixo, mas valor é aquela equação do que você recebe pelo aquilo que você paga, né? Então, esses são, talvez, os 4 maiores aprendizados que a gente tem até o momento e os quais a gente vem tentando trabalhar para que nós sejamos a melhor opção. De longe, a boa notícia é que nesses 4 nós sempre tivemos essa preocupação como parte do nosso dia a dia antes da pandemia e agora é muito mais uma questão de a gente poder adaptar as nossas operações a essas preocupações dos clientes. Bom, eu vou citar 4 pontos também, eu vou dividir um dos pontos com o Davi e começo por ele. Ou seja, nós temos dados de pesquisa muito claros que mostram que a maneira como o consumidor percebe a marca mudou. Ou seja, antes, isso já vem mudando há algum tempo, isso não é uma coisa, isso não é um fruto exclusivo do Covid, mas o Covid acelerou essa tendência. Durante décadas, a percepção da marca era uma consequência dos produtos e serviços que a marca oferecia. Simples assim, né? Hoje em dia, isso começou a mudar no mundo digital, e hoje em dia, em grande parte, e talvez na maior parte, a maneira como os consumidores avaliam, pontuam, valoram a marca é também, ou principalmente, através do compromisso social da marca. Isso é uma coisa que está mudando para o melhor, que essa crise gera uma tendência positiva que a crise acelerou. Então, não basta você ter um bom produto, como o Davi falou, não basta você ter um bom preço. Se a sua marca não tiver um comprometimento com a sociedade para tornar a sociedade melhor, essa marca vai sofrer. A reputação da marca vai sofrer. O segundo ponto, que também é positivo, aliás, eu vou citar 4 pontos positivos. O segundo ponto, que também é positivo, é a humanização da sociedade. Durante muito tempo, e aqui é mais Brasil, talvez América Latina, mas nós tratamos a morte com muita banalidade, porque a morte sempre foi muito próxima da vida. Seja a questão da violência, da pobreza, da miséria, ou seja, a sociedade banalizava a morte, ou seja, quase que dando pouca importância à morte. Essa crise trouxe de volta esse resgate, essa discussão de como a vida é importante, como defender a vida é importante, como proteger a vida é importante. E a gente vê isso todos os dias. O terceiro ponto, que também aliás, meus 4 pontos são positivos, como eu falei, é que a sociedade está levando a sério esse tema de fake news. Durante anos, ou seja, as pessoas achavam graça em fake news, era divertido, sabe, não se incomodavam com a presença de fake news. E agora, quando o assunto não é nem quem ganha uma eleição, ou aonde você vai jantar hoje, sim, se você vai viver ou morrer, se uma pessoa amada vai viver ou morrer, a qualidade da informação se tornou muito importante. E tem várias ramificações aqui. Uma delas, por exemplo, é que a televisão aberta recuperou parte da audiência que ela tinha perdido, que recorreu à TV aberta para se informar. Então, ou seja, hoje em dia as pessoas tratam e discutem fake news com muito mais seriedade, eu diria, do que antes. O quarto ponto positivo, eu vou citar o MEC como exemplo, também não é uma coisa nova, mas que também se acelerou com a crise,
O Fernando ensina marketing, por exemplo, a lição básica do marketing é ouça o teu cliente. Né? Você não tem nada mais básico do que você ouvir o seu cliente. Por incrível que pareça, poucas empresas fazem isso bem. Tá? E agora, para você ouvir o seu cliente, você tem que respeitar o que o seu cliente está sentindo. Ouvir por ouvir, sem tomar nenhuma atitude, não resolve nada. Então, ouça o teu cliente e respeite o sentimento do teu cliente. Eu vou contar um exemplo para vocês, quando em 2014, não é recente, no dia 8 de julho de 2014. Ou seja, que foi o dia fatídico do 7-1. Nós estávamos monitorando, né, seja a Copa... Todos os meus alunos, eu sei que tem alguns ouvindo aqui da SPM, da Trevisan e do INSPER, já ouviram esse exemplo meu dezenas de vezes, mas eu tenho que repetir até para homenagear o Davi que está aqui, que eu sei que tem um dedo dele nisso. Enfim, no dia 8 de julho, às 7 da noite, acabou o jogo Brasil e Argentina, e o famoso 7-1, aquela lavada, e o Brasil estava em luto. Estava em luto, ou seja, sentimento de desespero, sentimento, sabe, de perda, de tudo, né? Só que naquele momento, quando você assistia televisão, você ainda via aqueles comerciais festivos do Brasil joga para mim, o Brasil vai ganhar, a musiquinha. Quando a Copa tinha acabado, você ainda via, porque a programação era pré-datada, entendeu? E aí o McDonald's soltou um post, se eu não me engano, às 6h25 da tarde, o jogo estava no meio do segundo tempo, tinha acabado o jogo. Eu acho que eu sei ler literalmente do que dizia. Dizia o seguinte, é aquele sentimento que o Mac Fritas acabou, mas ainda tem o molho barbecue. Olha que coisa incrível, porque, ou seja, tem um certo humor, claro que tem um certo humor, mas o que o Mac fez? O Mac sabia o que as pessoas estavam sentindo. Porque a Copa tinha acabado para o Brasil, mas não tinha acabado para os outros. Ainda tinha Copa, ainda tem mais jogo, tinha não sei o que lá. Então, o que o Mac faz? Ele lança no seu Twitter, acho no seu Facebook, eu vi no Twitter isso, no meio do segundo tempo, uma mensagem com um certo tom de humor, mas solene, dizendo o seguinte, o que vocês estão sentindo é o que nós estamos sentindo. Que é aquele sentimento que você comprou o Mac Frita, tem aquele molho barbecue, quando acabou o Mac Frita, ainda tem um molho lá, mas acabou. Ou seja, o Brasil era o Mac Fritas e o molho barbecue era a Copa como um todo. A Copa continuava, mas não para a gente. Ou seja, essa comunicação, que é para o público jovem que consome o McDonald's, tem um impacto enorme. Por quê? Porque esse cara, ele sabe o que eu estou sentindo. Essa empresa sabe o que eu estou sentindo. E cria uma identificação e cria, sabe, um engajamento. Então, seria o quarto ponto é esse. Ouvir o cliente sempre foi importante. Respeitar o que o cliente sente nunca foi tão importante, porque tem pessoas com raiva, desesperadas, nervosas, chateadas, enfim, não sabendo o que vai acontecer amanhã, ou aonde vão comer amanhã, porque não tem dinheiro para o jantar de amanhã, e as marcas têm que conversar com essas pessoas de um modo respeitoso, e não há respeito maior do que você respeitar o que o seu consumidor sente. Fleury, é isso. Sua pergunta. Ficou tão emocionado que ele travou, né? Congelou. Não, Fleury. eu estava aqui pensando. Tá. Eu estava pensando no que o Colagrossi falou, porque realmente essas mudanças todas que a gente teve por causa da pandemia vão levar a gente a. Eu que trabalho com informação, né? E capturo dados e gero informação, e estou atendendo aí clubes e outras empresas também. A gente tem visto essas mudanças e analiso o comportamento de consumo e tenho adorado o que tem acontecido, porque eu acho que a palavra que o Colagrossi usou e que acho importante é a humanização, né? Eu acho que as marcas que se humanizarem são as marcas que melhor vão poder atender o consumidor. Mas o que eu queria perguntar para o Colagrossi e para o Davi poder participar, o Colagrossi falou que quando ele solta os relatórios de pesquisa de torcida é quando ele mais sofre, né? Que ele é muito impactado. Mas tem um relatório que ele deve estar sofrendo bastante, que ele solta todo mês, que é o tamanho de torcida das mídias sociais, né, Colagrossi? O ranking digital, nosso ranking digital, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho ele, porque eu acho interessante, obviamente, quando você solta lá o tamanho das torcidas,
mas eu tenho algumas questões que eu gostaria de entender. Por exemplo, ali a gente está falando muito mais de curtir, de like, de soma, de tudo isso, e não de engajamento, né? Porque ali a gente não está mensurando valor de engajamento, né? Não. E que é uma coisa que eu acho que o Davi pode depois também falar bastante, porque engajamento nós estamos falando de uma relação, né? Engajamento é você participar mais ativamente. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse ranking, o que significa esse ranking, qual é a ideia do ranking, qual é o proveito dos rankings, e depois a gente discutir essa relação de engajamento. Como é que o Ibope vê engajamento, como é que as marcas veem engajamento, como é que os clubes deveriam aproveitar engajamento, porque eu fiz uma ação recentemente com o Wesley Safadão, que a gente teve 1.700.000 engajamentos, né? E depois com o Atlético Mineiro, que a gente conseguiu bater todos os recordes, que nós tivemos 50.000 engajamentos, né? E as duas foi considerado um sucesso. Para explicar o ranking digital, Fernando, eu tenho que contar rapidamente a história do ranking digital. Nós chegamos, eu cheguei no Brasil de volta em 2013, mas comecei a vir ao Brasil em 2011, quando nós abrimos a operação aqui. Era só eu, de ponte aérea, e 2 pessoas no Brasil. Eu fiquei muito surpreso, negativamente surpreso, como os clubes pouca bola davam para as mídias sociais. Eu sei que era 2011, 12, 13, mas mesmo assim, eles ignoravam. Essa coisa de criança, como também ignoram o TikTok hoje em dia também, sabe? Essa coisa de criança, não dá bola, não tem valor nenhum, não sei o quê. E eu comecei nas minhas andanças de falar isso é importante. A mídia social é o canal de engajamento que o torcedor. Hoje o torcedor, ele exerce a paixão no jogo. Na mídia social, ele vai exercer a paixão 24/7, ou seja, é uma chance que você tem de conversar com eles o tempo todo, enfim. Mas, olha, com enorme dificuldade. Em 2016, numa frustração enorme com a minha equipe, com a Cris, Danilo, Lucas, a gente falou, como é que a gente pode fazer com que os clubes levem isso mais a sério? E aí surgiu a ideia de uma competição. Porque na hora que você cria uma competição, aí o Flamengo vai competir com o Corinthians, o Palmeiras com o São Paulo. Então nós falamos, vamos fazer um ranking super simples, que a gente vai e conta seguidor, conta like, essas coisas, que é informação pública, né? Qualquer um pode fazer isso. Eu pego 2 estagiários e faço isso bem feito, faço uma auditoria, seja direitinho, digo qual é o dia do mês que a gente vai fazer isso. A gente soltou. O único objetivo nosso era provocar, a palavra, provocar uma disputa entre os clubes para que eles levassem isso a sério. Isso deu tanto resultado que é uma coisa que era para durar 1 ano, dura até hoje, está no seu 4º ano. Ainda é a nossa pesquisa que mais se fala da capa de jornal, capa de revista, centenas de reposts. Agora, é uma pesquisa simples, ela é feita... Por que eu não mostro engajamento? Porque essa informação está na mão do clube. Eu não tenho como entrar no Facebook hoje trava, a maioria das mídias hoje eu não tenho acesso ao engajamento e nem quero ter para essa pesquisa. Essa pesquisa, a função dela é essa, é provocar a competição. E ao provocar a competição, ou seja, os clubes são obrigados a levar a sério. Porque quando, por exemplo, eu soltava, e tinha o clube do Mauro, o Palmeiras estava mais para trás, tinha uma enxurrada de crítica. Porra, Palmeiras, leve isso a sério, não é possível. Aí o clube tem que levar a sério. Quer ver um último exemplo? Há 1 mês atrás, eu não contava TikTok. O TikTok ficou importante. É importante em futebol. Tá? Eu nunca vi na minha no TikTok. Eu sei do que é. Eu não tenho TikTok, eu não tenho idade para ter TikTok. Mas... E aí, eu tive... Estou ficando craque nisso. Aí eu tive que ter para controlar minha filha. Davi. Exatamente. Aí eu pedi pra eu não tenho, mas minha filha, putz grila. Eu tenho só para controlar minha filha. Aí eu peguei minha equipe lá, ou seja, a gente tem uma equipe fantástica, que eu já falei, a Cris, Danilo, Lucas, o Marcelo, enfim. E aí eu falei, pessoal, nós temos que trazer o TikTok. Aí eles rapidamente falaram, olha, Colagross, só tem 8 ou 9 equipes da Série A que tem TikTok. Então, na hora que botar esses 8 ou 9, não botar os outros todos, vai mudar a ordem e vão xingar a gente. Eu falei, então faz o seguinte, vamos dar 1 mês para eles. Eu vou comunicar que a partir do mês que vem a gente vai contar o TikTok e quem não quiser botar, não ponha. Na hora que eu soltei esse Twitter,
a pressão em cima dos clubes de põe TikTok, põe TikTok, põe TikTok, põe TikTok. Quando no mês seguinte a gente soltou, 18 dos 20 clubes já tinham. Então, ou seja, o único propósito meu, pessoal, é esse, é provocar os clubes a fazerem a coisa certa. É só isso. Não tem engajamento, não tem grandes análises. Ou seja, o McDonald's sabe como fazer essas análises quando precisa fazer. Nós também sabemos, mas esse ranking não. Esse ranking é ficar beliscando os clubes para levar a sério a mídia social. Então, só para provocar, aproveitando, já que é essa a ideia, vou dar os números recentes aqui. Somando todos os números aqui, esse eu acho mais legal quando a imprensa, os amigos do Mauro da imprensa, que são de humanas, resolvem somar todos. E aí nós estamos falando de vários usuários somados, porque esse eu acho o mais legal de todos. O Flamengo está com 30.395.000 pessoas, o Corinthians 23 milhões, o São Paulo 15, o Palmeiras 11 e o Santos 8. E aí a gente encerra o top 5. Não, mas peraí. Vamos rever isso aí, viu? É o TikTok, é você, Davi. Você que é o responsável pelo TikTok, pô. Tá faltando o TikTok, daí o Santos passa todo mundo. Davi, como é que vocês usam as redes sociais, então, essas análises de engajamento? Porque eu também... E aí, claro, foi uma brincadeira com o Colagrossa, eu sei que o Ibope faz essas mensurações com muito mais aferição e profundidade, mas engajamento a gente sabe que é muito mais, e sem dúvida engajamento hoje nas redes sociais é super importante para a tomada de decisão, né? Claro, eu acho que a evolução, né, das redes sociais levou a que a gente efetivamente entenda o comportamento dessas pessoas com as redes sociais e não somente deixar o seu like. Acho que a quantidade de likes ou comentários é um indicador importante, né, para avaliar a boa aceitação ou não da comunicação que você fez. Mas o engajamento, o que significa engagement, né? Significa você tomar uma atitude em relação àquela informação. E não é simplesmente dar o seu likezinho lá porque você curtiu a cor, porque a mensagem estava legal, ou muitas vezes as pessoas dão like só por dar like, porque acha que a pessoa que postou aquela mensagem vai ficar feliz de ver o teu like ali nela, né? Então, efetivamente, a gente está conseguindo agora, nesse processo de personalização de massa, começar a entender quais são, dentro daquela quantidade, fazer aquele funil da quantidade de likes, quantidade de comentários e ver efetivamente qual é a resposta prática daquele consumidor em relação àquela comunicação e, a partir daí, modular as comunicações seguintes, né? Então, assim, inclusive a gente está tendo uma preocupação com quantidades, né? Muitos falam, eu tenho, o nosso aplicativo hoje tem 39 milhões de downloads. Legal, é bom, é ruim, é muito, é pouco? Se eu tenho 2 milhões de clientes por dia, quer dizer, eu ter 39 milhões é bom? Tá bom, então vamos lá, qual é a quantidade de usuários ativos? Então, vamos lá, dos 39 cai para 12. Uhum. Bom, então, eu tenho 12 milhões de usuários ativos no Brasil por mês. Desses 12 milhões, quantos efetivamente a gente consegue converter em oportunidades de consumo? Né? Para nós, isso é o que importa. E, novamente, nós que somos uma marca de massa, imagina, se nós temos 2 milhões de pessoas que, em média, que comem no McDonald's por mês, e a média, esse também é um dado interessante que eu gostaria de compartilhar, a média de visita a um restaurante McDonald's aí no Brasil, ela varia de 1 a 1,5 vezes por mês. Então, imagina se a gente consegue, por meio da inteligência, né, por meio do engajamento com esses consumidores nas redes sociais, aumentar um pouquinho só a média de frequência de ida ao McDonald's ou de consumo ao McDonald's por mês dessas pessoas. Imagina o quanto isso não representa no final do mês para a companhia de aumento, né, de melhoria nos resultados. Portanto, esse data analytics, ele é fundamental e tudo isso passa pelo engagement, né? Não simplesmente, outra vez, dar aquele likezinho, mas o que aquela pessoa faz com aquela informação. Se eu pudesse... Tem perguntas? Por favor, Colagrossa, por favor. Comentar o Davi, que é uma coisa importante. Pessoal, tudo isso aí é um processo. Tá? Uhum. As empresas que estão começando agora a conviver com o digital, ou seja, você analisar like e seguidor é a primeira fase disso. Você começa por aí. Tá? Aí quando você já entende e domina isso bem,
Bom, agora vamos sofisticar um pouco mais, agora vamos medir engajamento. Aí, quando você já sabe medir engajamento, aí você vai para uma fase ainda um pouco mais sofisticada, vamos começar a criar conteúdo próprio digital e vamos começar a ver como é que ele navega e voa pela web. Ou seja, é tudo uma fase. Para algumas empresas que estão um pouco mais atrás, o like e seguidores é muito importante, porque é a porta de entrada do mundo digital. Ninguém entra direto pelo engajamento. E você precisa criar uma base primeiro, claro, né? Você precisa ter uma base relevante para poder depois trabalhar o engajamento. Então, ou seja, sabe, a análise superficial é a porta de entrada. Você entrou. Lá dentro, aí você vai avançando. Para cada empresa, para o McDonald's, que é uma empresa das mais sofisticadas, eles já estão num nível quase que único lá na frente. Mas para a maioria das empresas, não, ainda estão na porta de entrada. Eles têm que sentir confortável entrar, porque se eles têm medo, se fica muito complicado, se fica muito sofisticado, ou se soa caro, eles não vêm. Eles não vêm. Então, ou seja, essa porta de entrada tem que ser escancarada para que a pessoa se sinta convidado a entrar no mundo digital. E aí, lá dentro, ele se sofistica. Sabe, por exemplo, uma das minhas, usando uma analogia de vinho, tá? Mas eu fiz curso de sommelier, eu adoro vinho. Ninguém começa tomando vinho de R$300. Você começa aquele vinho alemão doce, sabe? Aquele que custa R$20 lá no supermercado, que é o primeiro mais fácil de beber. Aí, quando você bebe aquele vinho mais barato, você desenvolve o taste, desenvolve o paladar. Agora eu quero um pouco diferente. É a mesma coisa. É um processo que tem a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. E é bem isso mesmo, o Fleury ainda está na fase 1, que é do Dolinho. Tanto é que, inclusive, ele que fez o texto e a música. Mamãe, você é minha vida. Mamãe, e me fantasio de personagem também. Eu te ofereço um Dolinho. Bom, pergunta do Vinícius Azevedo, conexão de primeiro grau, primeiro venue marketing at Sport Clube Corinthians Paulista. José Colagrossi e Fleury estão falando da nova geração. O Davi também falou um pouquinho sobre isso. Ele diz, o Vinícius Azevedo, que ele já leu em pesquisas que a molecada de hoje tende a ter mais identificação com ídolos do que com as próprias equipes. Isso acontece, a gente já falou, no eSports, né? O cara, um jogador está no Corinthians, depois ele vai para o Flamengo, o torcedor não é o do Corinthians, ele é o torcedor do jogador, ele vai depois torcer pelo Flamengo se ele for para o Flamengo. Então, eu pergunto a você, aliás, quem pergunta é o Vinícius Azevedo, para você primeiro Colagrossi, depois o Fleury comenta, como isso ameaça a fidelidade dos novos torcedores, ou a lealdade, para não falar só de Corinthians, para não usar o termo fiel. Primeiro, um abraço ao Vinícius, enfim, obrigado pela pergunta. O Vinícius está no Corinthians, eu gosto muito dele e da equipe do Corinthians também. Enfim, é uma pergunta brilhante, porque o que acontece, nós vivemos, ou seja, aí voltando ao tema da digitalização de tudo, né, da sociedade, um dos filhos da digitalização é essa obsessão que as pessoas têm por celebridade. E o brasileiro tem mais que qualquer outro, ou seja, o brasileiro ama uma celebridade. Né? O único país do mundo que ex-BBB virou uma profissão. Sem dúvida. É um problema social terrível, porque cada vez mais pululam o que fazer já com... Né? Tem tantos, né? Enfim, tantos, mais de 100 mil, agora não sei quantos, enfim. Enfim, e aí você tem nessa idolização de celebridade, né? Onde celebridade tem um status de semideus, e você tem todo tipo de celebridade, ou seja, essa indústria que ela se autoalimenta, ela trouxe os jogadores de futebol como tal. Então, e as consequências disso são inúmeras e muitas muito negativas. Bastante. Uma geração de jogadores, egocentristas, egoístas, sabe, muito preocupados com imagem, eu e não o time, colocam ele na frente do time, tem mais tempo por aí disso aí, né? Eu não acho que é coincidência que desde que essa coisa aconteceu, que o nosso futebol só faz cair em competições internacionais. Mas isso é uma discussão para um outro dia, entendeu? Mas, sem dúvida, o jogador, e é o grande, a celebridade, atingiu esse patamar de ter torcedores dele. Eu sou torcedor do Neymar, eu sou torcedor... Quando o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid e foi para o Juventus, em 24 horas, o Juventus perdeu 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores perdeu. Esse 1 milhão foi para onde? Foi para o Clube Novo. Enfim, se isso vai chegar no ponto onde
as torcidas vão deixar de torcer para os clubes e vão torcer para os jogadores, eu acho que aí não. Eu espero que eu esteja certo, eu não vejo isso acontecer. Mas, sem dúvida, essa personalização excessiva do jogador em detrimento do clube é um dos fenômenos, enfim, dessa sociedade digital. E aí, para encerrando, isso traz 2 problemas. O primeiro problema é que os clubes ficam muito mais na mão, muito mais à mercê de jogadores que têm um poder de barganha muito grande, né? O segundo problema que existe, e que também é bastante complicado, é o fato seguinte: quando você é uma marca e você engaja uma celebridade, você engaja um cantor, você engaja, sei lá, um apresentador, um jornalista, você sempre existe o risco humano dessa pessoa fazer besteira, né? Você tem lá um escândalo, bateu na mulher, atropelou uma criança, ou seja, sempre existe o risco de você, marca, se associar a uma pessoa e essa pessoa fazer besteira. Agora, quando a marca se associa a um jogador, tem 2 riscos agora. Você continua tendo o risco da pessoa, do ser humano, fazer uma besteira, como tive o caso do Neymar, naquele caso daquela moça no hotel em Paris. Mas você tem um segundo risco, que é o risco da performance. Ou seja, se o atleta não performa, esse engajamento comercial da marca arranha a marca. Então, ou seja, o risco agora passou a ser dobrado. Tem um risco esportivo e tem um risco humano. Agora, sem dúvida, houve uma inversão de valor, onde o jogador, que estava sempre embaixo era clube, jogador, agora, em algum caso, nesses mega craques, o poder de barganha do jogador cresceu porque a imagem dele ficou muito forte e ele pode exigir e demandar mais. O Fleury e o Davi, antes de comentário, eu vou aproveitar 2 perguntas que são mais ou menos do mesmo tema. Uma da Ana Teresa Arhati, que diz o seguinte: se os atletas estão preparados para serem esses ídolos referências, e o que se pode dizer às marcas, o próprio Ibope, enfim, aos atletas sobre isso e aos clubes. E também, em cima disso, pergunta o Felipe Gomero, que está aqui sempre com a gente. E aí é diretamente para você, José Colagrossi, do Ibope. Que tal criar um ranking digital das redes sociais dos atletas dos clubes? Os clubes já se ligaram nesses fatores na hora de contratar um atleta? Por exemplo, diz ele, o Daniel Alves tem mais seguidores nas redes sociais que o São Paulo Futebol Clube. Acho que pode começar com você, Fleury, que eu sei que você segue mais o Daniel Alves do que o São Paulo. Na verdade, eu sigo todo jogador e todos os times, porque faz parte do meu trabalho. Eu concordo com o Colagrossi em alguns pontos. Eu acho que a gente tem realmente uma tendência das pessoas idolatrarem e seguirem os jogadores, mas que ela está muito linkada também à questão dos nossos atletas migrarem para fora, né? Migrarem para times muito cedo, né? Para o exterior muito cedo. Então, os times... Eu não vejo esses torcedores como consumidores deixarem de torcer para times nacionais aqui por causa de jogadores. Mas eu vejo eles deixarem de torcerem para times no exterior por causa de jogadores. Tá? Então, eu sou capaz de deixar... Eu vejo as crianças da idade da minha filha, por exemplo, falarem que vão torcer por Barcelona porque um jogador do time deles aqui foi para lá e que eles gostavam muito, ou um jogador estrangeiro hoje está no Barcelona e amanhã está no outro time e vai fazer isso. Mas aqui no Brasil, não. Né? O que eu vejo acontecer, talvez, é a própria fidelidade ao time, ou a lealdade ao time aqui no Brasil estar diminuindo, porque os times brasileiros não têm mais ídolos e não estão construindo mais ídolos. E isso faz com que a gente vai perdendo um pouco dessa característica que a gente sempre teve de gostar realmente de futebol. Né? A gente aqui estava discutindo, porque agora há pouco a gente falou da gente não conseguir mais mobilizar os jovens a ficarem tão grudados nas cadeiras, né, para assistir jogos. Enquanto a gente tem um impacto que eu vejo até mais agressivo do que o futebol europeu, eu vejo o impacto dos esportes americanos mais agressivos a essa lealdade do que o futebol europeu. Por quê? Porque o esporte americano é muito mais dinâmico para essa juventude, né? Principalmente na transmissão. A transmissão é muito mais dinâmica. E aí, respondendo à questão do Felipe, eu acho que os atletas nacionais, os atletas brasileiros, até por uma carência na formação dos atletas como pessoa, né, naquela questão da construção do seu eu social,
vai faltar em muitos momentos a construção de um ídolo. Aí deixo para o Davi continuar à vontade. Não, eu estava aqui escutando atentamente. Eu acho que do ponto de vista do anunciante, da marca, eu acho que existem as duas realidades, né? Aquela de você investir no ídolo como um garoto propaganda e o que ele pode entregar para sua marca. E hoje em dia, essa preocupação também para quem está do lado de cá é bastante importante, em função de que, como o Colarossi colocou há pouco, né? Quer dizer, os ídolos estão no spotlight, né, como a gente fala, aí estão na linha de frente, e qualquer atitude que eles tomam reflete, repercute na marca que os apoia. A gente tem inúmeros casos, inúmeros exemplos recentes, mais antigos, de atletas que, enfim, emitiram alguma opinião ou tomaram alguma atitude que carrega junto com essa postura as marcas que o acompanham e pode gerar também algum dano reputacional a elas. Quando você faz um investimento ao clube, você busca outro tipo de objetivo, outro tipo de exposição em relação à tua marca, né? Não tem certo ou errado, os dois são complementares, na nossa opinião, mas a gente vem, até como o McDonald's, historicamente, a gente vem utilizando muito mais atletas como exposição de marca, né, como fenômenos, do que apoiar clubes. Isso porque a gente entende que, quer dizer, quando você se associa a um clube, ainda mais no Brasil, onde as paixões são muito evidentes, você naturalmente é compreendido pelo consumidor. Se você está se associando a um, consequentemente, você não gosta do outro, né? Ou você cria um rechaço dos outros. Ao passo em que, dependendo daquele atleta que você apoia, né, sendo esses mega craques, você transcende esse amor clubístico, né, e esse atleta, então, acaba sendo acaba representando o todo, o que para nós tem mais a ver com o nosso negócio. Nós somos uma marca presente em todo o país, se a gente, enfim, limitar o Brasil, democrático e aberto a todos. Então, você apoiar A ou B pode ser perigoso quando a gente está falando de futebol, em que talvez a racionalidade é deixada de lado, né, em muitos casos. Então, essa é um pouco a nossa maneira de trabalhar tanto o ídolo quanto o clube na área esportiva. Colagrossi, sobre o tema? Antes de responder a pergunta, mais um ranking, né? Mas enfim, antes de responder a pergunta, eu quero citar um fato interessante que aconteceu agora, né, no período dessa crise do Covid, né? Quando eu citei os 4 fatos positivos que são consequência, eu falei que um deles é o valor da vida, da humanização, ou seja, as pessoas valoram uma vida de novo. Eu acho que todos nós ficamos sabendo, né, recentemente, do caso de uma blogueira extremamente grande no Brasil, ou seja, extremamente gigantesca, daquelas que tem milhões e milhões de seguidores, não, de adoradores, e que criou, ou seja, uma imagem, uma marca de saúde, vitalidade, de comer bem, viver bem, tomar conta do corpo, se alimentar bem, e, de repente, essa mesma pessoa dá uma festinha no meio, né, dessa situação, fala de distanciamento social, dá uma festinha e posta fotos dos seus amigos se beijando, se agarrando, se abraçando, e a gente viu como a sociedade reagiu a isso. Uhum. Vocês não tenham dúvida que, se isso acontecesse há um ano atrás, ninguém dava bola. Ninguém dava bola. Ah, coitada, foi um erro, não sei o quê. Ou seja, na hora que as pessoas estão valorizando a vida de novo, uma ação dessa é terrível, porque é uma traição. As pessoas se sentem traídas e se sentem enganadas. As pessoas se sentem enganadas. E essa moça perdeu 1 milhão de seguidores assim, em poucas horas, teve que fechar a conta do Instagram. E seus patrocinadores também. Mas foram embora. Patrocinadores também. Uhum. Enfim, então, isso mostra que a atitude das pessoas em relação à vida e à verdade e à genuinidade, ela é muito importante. Ou seja, eu falo para meus alunos que o sucesso daqui para frente tem uma palavra-chave, é genuíno. Você tem que ser genuíno nas suas ações. Genuíno. Assim como a gente
Teve o caso do CrossFit nos Estados Unidos recentemente, que as marcas abandonaram o CrossFit, né? Por causa do Twitter do criador do CrossFit, né? Mas é isso, genuidade. Cancelar, né? Então, mas isso é um pouco aquilo que a gente estava falando antes, que hoje também o mundo está muito mais exposto, né? Quer dizer, qualquer opinião que você emita, certamente você vai ter os seus haters. Isso, para nós, no McDonald's, a gente está muito claro. A gente sabe que qualquer coisa que a gente comunique, apesar de todo o cuidado que a gente tem, a gente sabe que vai ter aqueles haters que vão encontrar uma maneira de deturpar a tua mensagem ou de buscar um lado que não é aquele que você gostaria. Então, isso é normal, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que monitorar, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, essa é uma realidade. E cada vez mais as pessoas estão, hoje em dia, né, com todo esse contexto, sufocadas, precisam, e têm as suas redes sociais para desovar suas frustrações. Aquelas marcas que têm ainda algum nível de protagonismo, aquelas marcas que estão fazendo a coisa certa e, portanto, devem sair dessa crise um pouco menos machucadas do que outras, serão alvos desse ativismo que está cada vez mais evidente nas redes sociais, né? Ativista de rede social, a gente sabe que é fácil, né? Você vai lá, expõe tua opinião e muitas vezes, enfim, é fácil ser corajoso aí. Mas, enfim, nós como responsáveis por proteger a reputação de marca, a gente precisa levar isso em consideração e tentar tomar todas as precauções. Né? Pergunta final da Cristiane Ferreira para tanto o Davi Greenberg e para o José Colagrossi. O que vocês acham que faltam os clubes brasileiros para conquistarem novos segmentos de patrocinadores, assim como outros países da América Latina? Como fazer para atrair marcas globais, como, claro, McDonald's, para os nossos clubes? É a pergunta da Cristiane Ferreira, que está pedindo o McDonald's na camisa do clube dela, que eu não sei qual é, e começa com você, Davi. Bom, na verdade, eu estou um pouco fora desse mercado, do dia a dia, mas eu acho que eu consigo, de alguma maneira, expor uma opinião, e para mim, a minha percepção, talvez estando de fora, é de que dentro dos departamentos de marketing do clube, eu não julgo os profissionais, imagino que são profissionais altamente qualificados que estão lá, mas que precisam ter um direcionamento, precisam ter um planejamento, acima de tudo, precisam conhecer o mercado, tá certo? Muitas vezes, e eu já tive oportunidade em algumas negociações prévias que fiz com alguns clubes, os clubes eles não identificam, eles não estudam as marcas que fazem sentido estar com eles, aquelas marcas que compartilham de valores, aquelas marcas que podem contribuir para o clube. O que eles precisam é fechar a conta no final do mês e, portanto, qualquer patrocinador disposto a investir o valor que eles entendem que vale a camisa deles, eles topam. Né? Eu acho que é fácil falar, obviamente, ali no dia a dia não é, mas, assim, eu até faço uma provocação aqui nesse sentido. Eu duvido algum clube brasileiro que tenha um famoso wish list de empresas que eles gostariam de ter como parte do seu bem, do seu maior patrimônio, que é a camisa, né? Porque eles entendem que essa marca vai trazer um valor agregado, essa marca vai contribuir com aquilo que o clube entende que tem que ter, né? Então, assim, infelizmente a gente vê clubes como esses nossos, que todos nós torcemos, se associando a marcas que simplesmente têm ali recurso financeiro e muitas vezes não sabe nem por que está expondo a sua marca naquela camisa, né? E aí começa a ver os famosos pontuais e a camisa que parece mais um macacão de um piloto de Fórmula 1. Então, assim, essa é um pouco a minha percepção. Outra vez, eu estou um pouco fora desse mercado, mas eu sinto que falta no clube esse estudo para saber exatamente quais são aquelas marcas que têm o maior fit, né, que é um termo nosso aqui do mercado, com esse clube. Né? Você sabe que a gente teve aqui... Desculpa, Mauro. Imagina, Fleury. Eu lembrei aqui uma coisa que foi legal, quando o Nando Coin esteve aqui com a gente, da BBL. Sim. E que o Nando é um cara que veio desse mercado publicitário, né? E a gente estava falando sobre essa questão de venda de propaganda e tal. E o Nando falou uma coisa, a gente estava discutindo, não sei se você lembra, quando a gente falou que vender propaganda, na verdade, é comprar segmentos, né? Sim. Né? A gente está comprando segmentos. E a gente estava discutindo que os clubes hoje, minha visão também, né? E eu estou bastante lá com esse mercado, os clubes, eles vendem audiência,
e não vendem o segmento, talvez porque muitos deles ainda não conhecem até quem são os seus torcedores muito a fundo, né? E ao vender audiência, né, o tal número do Ibope, né, Colagrossi? Quando eles vão lá vender isso lá para os seus anunciantes, na verdade, eles vão competir com a própria Globo, que é quem conhece muito bem essa venda de audiência, né? E aí fica muito difícil, porque é muito mais seguro para as marcas comprarem Globo do que comprar time de futebol, né? Olha, só para, perdão, Colagrossi, só para pegar o gancho aqui do Fleury, cara, o que eu recebo de proposta de clubes de futebol do Brasil e de outros países da América Latina, que diz assim, não, mas nossos jogos são transmitidos ao vivo pela Globo, ou pelo Sport TV, ou pela televisão local. E, enfim, o que significa ser transmitido ao vivo? Quer dizer, em teoria, tá bom, então a minha marca vai aparecer. Quer dizer, é isso que eles estão querendo dizer para mim, que quer dizer, o fato do jogo ser transmitido, a minha marca vai aparecer nesses horários. Mas, como diz o outro, precisa combinar com os russos antes, né? Porque, enfim, a Globo, por exemplo, quer dizer, consegue fazer de tudo para não expor as marcas. Sem dúvida. Então, assim, quer dizer, é muito fácil vender, mas quando deparam com alguém do outro lado que tem um mínimo de conhecimento sobre o mercado, naturalmente eles vêm. E talvez agora, eu acho que esse é algo que acontece no dia a dia. Os departamentos de marketing hoje dos times, eles têm profissionais muito bons que tentam criar novas dinâmicas, tá? Agora, como a gente bem sabe também, eles são bloqueados por uma série de fatores, até por uma necessidade de mercado hoje, onde muitas vezes eles são mais departamentos comerciais por questões financeiras do que o próprio departamento de marketing. E acho que agora a gente pode deixar o Colagrossi falar, né, Mauro? Não, tranquilo. Não, aliás, os seus comentários são perfeitos. E para o Davi, que diz que não é da área dele, o comentário dele é absolutamente dentro do que é. Isso mereceria um debate de 1h30 só, esse tema só, mas enfim, vou tentar fazer em 2 minutos. Durante muito tempo, vender patrocínio era fácil. Era fácil. Porque, ou seja, o futebol tinha um monopólio da paixão brasileira, não tinha concorrência de outros esportes, não tinha concorrência de futebol europeu, tá? Ou seja, não tinha TV a cabo, não tinha outras formas de entretenimento, então era muito fácil. Na verdade, o departamento comercial do clube era um tomador de pedido. Ficava lá um cara no telefone, ligava, eu quero patrocinar, o cara fazia um charminho, não sei o quê, fazia difícil e fechava. Quando virou o século, né, e por várias razões, ou seja, a cidade se sofisticou, apareceram outras formas de entretenimento, apareceu o esportes, apareceu o futebol europeu, apareceu os esportes americanos, e a cidade se digitalizou, vender patrocínio ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Tá? E os clubes demoraram para entender isso. E a culpa não é dos profissionais de marketing comercial e comunicação. A culpa está em cima. Porque os gestores dos clubes nunca deram a importância necessária de apoiar essas equipes, de aumentar essas equipes, de trazer apoio, recurso, investimento. Não, eles veem isso como gasto, não como investimento. Perfeito. Enfim, e fala, só tem que fechar a conta. Traga o que puder trazer, eu quero o cheque, seja mais objetivo, mais rápido possível. E acham que o patrocínio master vai resolver todos os problemas do mundo. Porque fala, vem um cheque da televisão... E o pior, acha que patrocínio é só camisa, né? Porque todo mundo quer dar patrocínio na camisa, aí virou abadá. E aí o que aconteceu, né? Como ficou mais difícil vender patrocínio, porque ficou mais difícil, tem mais competição interna e externa, tem a competição dos clubes, tem a competição da CBF, da placa de campo, tem a competição do digital e tem a competição de outros esportes, do futebol europeu e de cinema, de música, de sertanejo, que todos estão disputando o mesmo real. A verdade é essa, todos disputam o mesmo real. O real que está no meu bolso, todos os esportes estão disputando. Então, os clubes não se prepararam, por culpa dos seus gestores, e não do pessoal de marketing, comercial, licenciamento, seja, para entender que hoje em dia, pessoal, o segredo não é vender patrocínio, é formar uma parceria comercial que envolve patrocínio. E só para finalizar, eu tenho uma visão meio radical, que eu falo isso, o pessoal olha com cara meio estranho, eu tenho uma visão muito clara do que é o clube do futuro.
O clube de futebol do futuro é uma empresa de mídia que tem um clube de futebol. Ou seja, e fazendo uma analogia, a Red Bull é uma empresa de mídia que fabrica energético. Ou seja, o clube do futuro é aquele clube que vai ser uma empresa de mídia, uma organização de mídia, de criação de mídia própria, proprietária, engajadora, de valor, que atraia os McDonald's da vida para formar uma parceria, e que, by the way, eles têm um clube de futebol, que é o veículo de promoção do clube. Ou seja, porque a mídia, no século XXI, digital, pós-Covid, o segredo de sucesso e fracasso é isso, é mídia, é gerar conteúdo, é atrair os seus consumidores ou os seus torcedores para si, não por piedade, não por lealdade, mas por atração, pelo que você oferece a eles para exercer a paixão através da mídia, do conteúdo e das experiências de hospitalidade que você oferece. Esse é o segredo. Agora, Fernando, é muito mais difícil do que isso. É muito mais difícil. Mas é o que os times de esportes são, né? Claro, os times de esportes são geradores de conteúdos, está perfeito, eu concordo plenamente. Vocês são, e ver o sucesso deles. Enfim, o futebol brasileiro, eu espero, a minha missão em vida é essa, é o seguinte, entendam que o jogo mudou. Dentro do campo, o jogo é meio parecido, mas fora do campo é outro jogo. Eles têm que entender que nunca mais vai voltar a ser o que era. Quando eu cheguei no Brasil em 2011, a primeira reunião com o Clube do Rio, eu ouvi do CEO, da presidenta do clube do Rio, a seguinte frase: patrocinador bom é aquele que manda o cheque e não enche o saco. Ou seja, então, essa noção ela ainda permeia entre os gestores de clube, que acham que estou fazendo um favor em alguém patrocinar o clube deles. Mudou. E os clubes que não se adequarem, adaptarem a essa nova realidade, vão ser, digo, um coração quebrado. Vai ser o 15 de Jaú do futuro, vai ser o Bangu, vai ser o América, sabe? Clubes que em algum momento foram grandes, que em algum momento tiveram expressão, e que hoje em dia é uma pálida, sombria lembrança do que já foi, e a diferença é gestão ou não gestão. É isso que falou José Calagrosso. Um abraço bem para a Patrícia Amorim, que está sempre vendo o programa aqui também, faz parte, não está vendo o meu programa, mas já está muito claro. José Colagrossi, um show, palavra final é toda sua. Muito obrigado pelo programa, foi muito bom, muito esclarecedor. Programa com Ibope impressionante, né, Fernando Fleury, para a gente ganhar mais 10%. Não, um programa é tão forte o Ibope que virou como Gillette. Não sei se tem outra marca, mas tem Ibope. José Colagrossi, muito obrigado. Obrigado pelo convite, eu adorei. Davi, foi um prazer finalmente te conhecer virtualmente. Quando vier a São Paulo, quando for possível viajar, ou quando eu for a Buenos Aires, nós temos uma operação muito grande na Argentina, certamente estaremos juntos. Fernando, você é parceiro meu já há algum tempo, a gente está sempre trocando figurinha. Beth, eu sei que você é um palmeirense que também torce pelo Botafogo de alguma forma. Enfim, então, sim. Enfim, te convido a ser um dos nossos simpatizantes, por favor. Um dos mais, até o pessoal está me cobrando muito, que me parece que eu estou muito botafoguense no último tempo. Não, a culpa não é minha, a culpa é do Botafogo. Enfim, obrigado a todos que estão nos ouvindo até agora, foi um prazer, uma honra. Prazer todo nosso, José Colagrossi. Muito obrigado, Davi Grimberg, aí da maravilhosa Buenos Aires. Vai ali naquela sorveteria, é a Fredo? Não é a Fredo. Não, é ali na Recoleta. Não lembro se é Fredo ou Fred, enfim, mas tem o melhor sorvete de Zabaglione do mundo. Como sabe a minha mulher, porque eu tomei 3, um atrás do outro. Mas, enfim, isso não importa, mas se você puder mandar pro DM esse Zabaglione, eu estou aceitando. Muito obrigado, Davi Grimberg. Eu que agradeço a todos vocês. Mauro, um prazer conhecê-lo. Sou muito amigo do Eric, enfim, um irmão que trabalhamos juntos. Fernando Fleury, outra vez, obrigado pelo convite, muito bom revê-lo. Inclusive, a gente, antes da call, a gente estava confidenciando algumas coincidências. Hoje ele está num apartamento e que foi o meu primeiro apartamento também. Sério? Exatamente, há muitos e muitos anos atrás. Nós morávamos no mesmo prédio. Né? Somos vizinhos. Fomos vizinhos. Legal. Colagrossi, também um prazer conhecê-lo, ainda que virtualmente. Todos estão convidados, quando vierem a Buenos Aires, comer um assado aqui em casa, tomar um bom vinho. Eu não levaria o Mauro, hein? O Mauro é prejuízo na certa. Obrigado pela oportunidade dessa conversa gostosa, amistosa. Falar de mensuração é sempre legal.
poder ter a oportunidade de falar do McDonald's. Também agora eu acho que vale a pena a gente cortar, estamos com fome, um Big Mac está esperando todos nós aí para a gente finalizar aqui. Nada, gente, obrigado outra vez, parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa também aqui, a D360, Murilo, Molina, toda essa turma maravilhosa. Obrigado outra vez e estamos em contato aí, gente. E olha, é a prova definitiva que o exemplo do McDonald's também nisso deu certo, porque o Molina, bem lembrado, e o Murilo Campos, a gente só vê a foto deles, mas eles nunca aparecem, ou seja, eles são os funcionários do mês do Sports Insight. Tá toda hora aqui a foto do Murilo, aparece o Molina, mas eles não existem, ou eram como os funcionários do mês. A palavra é sua, Fernando Fleury, termine. Mauro, só um detalhe. Por favor, Colagrossi. Eu tenho que fazer um protesto agora. Peraí. Eu estava achando que o Davi ia dar algum voucher, um cupomzinho para a gente. Pois é. Entrei no aplicativo do McDonald's. Agora é tudo virtual, gente. Agora é tudo virtual. Entrem no aplicativo do McDonald's e baixem lá a cuponeria. Vocês podem desfrutar do. Nem casquinha a gente ganhou. Só uma coisa. Casquinha ele deu cuponeria. Ganhou. O Davi chama cuponeria. Não, essa é uma palavra aqui dos argentinos, não sei como chama em português. Ainda bem, porque agora tem tudo, né? Tudo é brigadeiria, coentreria, é um inferno todo. Mas, Fernando Fleury... Mas a pastelaria segue, né? A pastelaria, claro que serve, evidentemente. E grande cheddar McMelt, que é o meu preferido. Fernando Fleury, termina a bagaça aqui. Mauro, eu queria agradecer ao Colagrossi e ao Davi por ter aceitado o convite. Foi muito legal a gente poder discutir essa questão de métricas e mensuração, que é um tema que está super em debate, né? A gente sabe aí que essas questões do Ibope sempre geram um monte de controvérsias quando a gente está em sala de aula. Todo mundo quer saber como o Ibope veio, e acho que você falou bem, como o Ibope virou sinônimo, né, de audiência, de mensuração. É um mérito, não é um desmérito, né? Acho que é uma coisa muito legal. Queria agradecer aos dois. Mandar um abraço de novo para o Murilo e para o Rodrigo. Acho que eles deviam aparecer na semana que vem, ao vivo. Né? Para tentar provar que eles existem. Né? Até porque pelo menos vai ter alguém com menos cabelo que eu. O Murilo tem menos cabelo que eu também, isso é bem legal. Seria válido, né? Bem válido, acho que é legal. E aproveitar e convidar o pessoal, né, para a semana que vem assistir a gente, que a gente vai trazer André Acari, um dos brasileiros precursores do pôquer, né? E a Sara Bushwitz, que é da Ambev, e a gente vai debater um pouquinho sobre marketing pessoal e valores das marcas, né, a semana que vem. Agradecer de novo aos dois e deixar aquele abraço para todo mundo da THE 360. Galera da TH 360, Sports Insight, em mais uma grande edição. Voltamos ao programa número 6 da próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos e até mais.